Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 118. O pequeno esqueleto imune à magia negra. Ao ver que o pequeno esqueleto havia saído da carruagem, o velho padre soltou um suspiro de alívio e gritou animadamente: Datara, Datara! Sob os gritos excitados do velho padre, os trolls da floresta, que se tornaram um tanto covardes, recuperaram o espírito de luta e seguiram atrás do pequeno esqueleto, mais uma vez avançando em direção ao grande mago escuro feminino. A adaga de osso empunhando o pequeno esqueleto tinha um tapa-olho na placa lisa e brilhante do crânio, enquanto corria com agilidade em direção àquele grandioso mago fêmea. Oh, haha, é apenas um guerreiro esquelético cômico. O grande mago feminino achava que alguns reforços fortes vinham em sua direção quando viu os trolls da floresta recuperarem a coragem. Quando ela viu que o que estava correndo em direção a ela era apenas uma criatura escura de baixo nível, a guerreira esquelética, ela imediatamente começou a rir em zombaria. Quando o pequeno esqueleto chegou na frente dela, ela falou com o espadachim de viajante ao lado dela: mate aquele ridículo guerreiro esquelético. Entendido, Lady Emily. O espadachim respondeu respeitosamente em voz baixa e avançou, agarrando sua espada larga, em direção ao pequeno esqueleto, sorrindo friamente. Era uma pena que, antes de o espadachim dos bombeiros se aproximar, o pequeno esqueleto, que se aproximava com velocidade normal antes, subitamente saltasse de ambos os ossos da perna e abraçasse o chão em voo mágico. O aumento de velocidade foi mais de 10 vezes maior do que a pequena adaga de osso em sua mão, apontada diretamente para o espadachim que estava tentando bloquear seu caminho. O pequeno punhal de osso desenhou um arco redondo depois de deixar sua mão, e já tinha feito o seu caminho para o pescoço do soldado espadachim no meio de seu choque surpresa. Assustado e insensato, o corpo do espadachim do homem da jornada parou abruptamente, puxando a espada com uma tentativa de defender o ataque da adaga de osso. Clang tocou suavemente enquanto a adaga de osso colidia com a espada de espiga na mão do soldado espadachim, fazendo com que seu corpo parado recuasse involuntariamente para trás. Embora o soldado espadachim estivesse surpreso por ter que dar um passo para trás na defesa contra a adaga de osso, ele ainda respirava aliviado ao sentir que já havia passado pelo perigo. No entanto, ocorreu uma súbita mudança de sorte, que ele nunca entenderia, mesmo em seu momento de morte. A adaga óssea que caíra no chão mais uma vez disparou em direção ao peito dele quando ele estava prestes a avançar. Isso derrubou completamente seu conhecimento do mundo quando ele abriu um buraco ensanguentado em seu peito e o fez perder a vida onde ele estava. O pequeno esqueleto, que se movia rapidamente, não parou por um único momento enquanto os ossos ressequidos de sua mão esquerda se estendiam, e a pequena adaga óssea que acabara de perfurar o espadachim dos navegadores retornava maravilhosamente à sua mão. A órbita do olho vazio restante na cabeça do pequeno esqueleto mais uma vez fixou seu olhar na espantada e escura massa Emily. Oh meu Deus, esse pequeno esqueleto matou um espadachim dos traficantes. Embora Trunks estivesse ocupado se afastando de inimigos à distância, ele ainda prestava atenção aos movimentos do pequeno esqueleto. Quando notou que o pequeno esqueleto havia assassinado um dos espadachins, ele imediatamente deu um grito involuntário de choque. Pariu, pariu! Emily também havia testemunhado a performance miraculosa do pequeno esqueleto. O sorriso de zombaria que tinha estado nos cantos de sua boca havia muito desapareceu enquanto seu coração estava em desordem frenética. Ela recitou rapidamente vários artífices e magias obscuras adeptas, com eles pousando diretamente no corpo do pequeno esqueleto. No entanto, o pequeno esqueleto foi feito inteiramente de osso e foi repetidamente refinado pelo Yuan mágico de Ranchu, e não teve reação alguma.
Ele ficou lá parado e olhou para Emily confuso, como se perguntando por que os ataques de Emily eram tão fracos. O grande Datara demonstrou sua coragem e poder. Para que você está parado lá embaixo? Escondido à distância, Ramshu de repente gritou friamente neste momento e mais uma vez deu ao pequeno esqueleto a ordem de atacar o grande mago Emily. Gritos de Gobledegol que de repente saíram do velho padre e da boca do chefe do Troll da Floresta. Quando os guerreiros Trolls da Floresta, que eram seguindo atrás do pequeno esqueleto, viu que a anteriormente assustadora Emily não podia fazer nada com o pequeno esqueleto, eles gritaram Datara com entusiasmo e mais uma vez atacaram sem medo da morte. Os caçadores de Trolls da Floresta, ao longe, lançaram uma densa onda de dardos e lanças compridas como fileiras de ataques disparados contra os guardas da Guilda Mcgrade. Acrescente a isso as flechas dos arqueiros, assim como os ataques mágicos de vários sacerdotes. Numerosos guardas foram perfurados com buracos sangrentos depois que essa onda de dardos e lanças tinha passado. Espuma de sangue borbulhava de suas bocas quando se deitavam no chão, imóveis. Pare esse maldito guerreiro esquelético! Emily viu que o pequeno esqueleto a perseguia em perseguição e se tornou um pouco frenético. Quando várias magias negras não tiveram efeito sobre o pequeno esqueleto, Emily finalmente percebeu que este pequeno esqueleto bizarro tinha uma defesa extremamente alta contra magias negras. Emily recolheu as dobras de seu manto mágico em uma mão e caminhou para a parte de trás enquanto ela gritava. Suas nádegas bem arredondadas oscilavam continuamente, já que não tinha mais tempo para lançar magias negras destrutivas e angustiantes. Por causa da retirada de Emily, a pressão sobre os guerreiros Trolls da Floresta diminuiu muito. Acrescente a isso que a presença do pequeno esqueleto impulsionou fortemente a moral. Isso fez com que esses fiéis seguidores ignorassem completamente seus ferimentos e baixas e atacassem os guardas da Guilda Mcgrade como as águas da maré. Neste momento, os guerreiros Trolls da Floresta que tinham sido incapazes de se aproximarem do trem Mcgrade Guild finalmente se chocaram contra os guardas depois de pagar o preço de várias dúzias de guerreiros Trolls da Floresta. Os rugidos baixos dos dragões da terra, os sons fortes das bestas dos lagartos, os chamados frenéticos dos mercadores e os sons de combate entre os guerreiros Trolls da Floresta e os guardas permeavam a cena. A vantagem em números rapidamente ficou aparentemente. Embora sua força pessoal não correspondesse aos Trolls da Floresta, eles eram muito mais disciplinados do que os guardas espalhados aleatoriamente. Eles não estavam nem um pouco desorganizados depois de se precipitarem, e cada um deles não tinha mais medo da morte do que o outro. Em apenas um instante, o contingente dos Trolls da Floresta, formado por jovens guerreiros e com números de mais de 5.000 anos do que os da Guarda Mcgrade, já havia tomado terreno elevado. Ramshu ficou na parte de trás, comandando o pequeno esqueleto a perseguir a grande magma Emily e a direcionar os caçadores de Trolls da Floresta a atacar também. As fileiras de dardos e lanças caíram sobre os dragões e lagartos da terra, causando a morte de todos os mercadores. Quando os dois principais animais de carga foram feridos, eles começaram a correr descontroladamente em sua loucura. Quando seus enormes cascos pisaram, eles causaram a morte de muitos guardas. Finalmente, os mercadores da Guilda Mcgrade viram que não seriam capazes de obter a vitória e decidiram decididamente fazer uma pausa para isso em sua timidez. Alguns guardas pessoais que os protegiam, estes comerciantes gritavam e gritaram, dizendo que eles estavam desistindo dos bens e se dividiram em várias direções para romper. A situação já estava sob controle e Ramshu não continuou a esconder seus movimentos. Ele saiu do meio dos guerreiros Trolls da Floresta e colocou as vistas no mago da Terra Leon, que o atacara pessoalmente. O grande mago escuro Emily estava completamente assustado com medo sob a perseguição do pequeno esqueleto. Ela tentou voar pelo ar, mas se tornou o alvo de muitos sob a ordem de Ramshu, enquanto ela imediatamente recebia o peso de várias dúzias de dardo e longos ataques de lança.
Mesmo que ela tenha erigido um escudo de magia negra na hora certa, ela não teve um tempo fácil como um alvo humano ambulante. O escudo mágico bloqueou esta rodada de ataques, mas também esgotou muito sua força mental, fazendo-a cuspir uma boca cheia de sangue. Com o aviso da experiência anterior, Emily não se atreveu a voar pelo ar novamente a uma distância tão curta. Ela só podia se esconder entre os guardas do Grêmio Ngrad com o melhor de suas habilidades e continuamente gritar por ajuda, pedindo para alguém ajudar a defendê-la do pequeno esqueleto, mas era uma pena que a cena fosse uma bagunça caótica neste momento. Em circunstâncias em que a segurança pessoal era difícil de garantir, ninguém mais prestaria atenção à sobrevivência de outra pessoa. Isso fez com que ela fugisse ao acaso, em grande pânico. E, como você sabia que era eu? Rancho olhou desconfiado para Trunks depois que ele se revelou e perguntou. Eu não reconheci você totalmente, mas poderia. Trunks sorriu e encolheu os ombros, apontando para a manticora abaixo dele. Não, Anshu disse. Então foi esse o caso. É vocês. O que você quer? Leon imediatamente reconheceu o memorável Rancho quando este se revelou, e perguntou timidamente. Sua vida é claro. Olho por olho. Você não deveria pagar pelos ferimentos que você me causou? Rancho olhou friamente para Leon e correu em direção a ele depois de dizer isso sem compromisso. Han, deixe essa pessoa para mim. Você ainda não se recuperou completamente de seus ferimentos, é melhor não fazer um movimento tão fácil. Trunks viu que Rancho estava prestes a fazer um movimento e de repente falou para detê-lo, então empurrando a manticora para Leon antes de Rancho respondeu. O mago adepto da Terra Leon imediatamente cantou um encantamento quando viu que Trunks estava incitando a manticora para frente. O chão antes de Trunks de repente se agitar e uma parede de terra se formar rapidamente, formando um obstáculo na direção que Trunks estava carregando. Tendo liberado a magia da parede da terra, Leon entendeu que Trunks queria sua vida e que havia um rancho de força desconhecida pairando nas bordas. Ele não se atreveu a ficar, imediatamente fugiu sem outro pensamento assim que a parede da terra apareceu. Não se preocupe, eu vou matá-lo. Trunks sorriu da parte de trás da manticora em Rancho e carregou a parede juntos depois dessas palavras. Sob o ímpeto da manticora e os esforços da espada longa em sua mão, a parede de terra que acabara de se formar desmoronou de repente. Pulando pela parede, Trunks seguiu calmamente o fugitivo Leon e ele pareceu bem à vontade. Os demônios originais estavam espalhados em 3 direções, e Rancho manteve uma imagem completa de toda a situação através de suas observações. Ele descobriu que os Trolls da floresta, com sua força em números, haviam compreendido completamente a situação com os mercadores covardes que lideravam o caminho da fuga. Os guardas da corporação estavam recuando sob seus ataques. Ninguém estava colocando suas vidas para proteger os bens e eles fizeram tudo ao seu alcance para romper o caminho para o exterior. O pequeno esqueleto perseguia o grande mago escuro implacavelmente sob as ordens de Rancho. Um grupo de Trolls da floresta seguia firmemente atrás do grande Datara e manejava o grande mago feminino junto com o pequeno esqueleto. O mago escuro feminino não podia usar seu mago escuro devido ao contínuo assédio do pequeno esqueleto, e a floresta estava bloqueada por todos os lados. Eles finalmente forçaram a grande magma Emily em uma armadilha, capturando-a com uma grande rede tecida de galhos. Eu tenho o que você precisa, você não pode me matar, você não pode. Emily gritou abruptamente quando dardos e lanças foram apontados para o grande mago e prestes a descer. Um pensamento atingiu Rancho quando ele imediatamente deu ao pequeno esqueleto uma ordem. Quando o pequeno esqueleto recebeu a ordem, ele acenou com a mão esquerda vazia, dando aos Trolls da floresta ao lado dele um gesto para parar. O pequeno esqueleto caminhou em direção a Emily com a adaga de osso na mão, seu olhar assustado fixo nele.
O pequeno esqueleto rasgou a camisa de um cadáver aleatório de um guarda ao lado dele e empurrou o pano na boca de Emily, usando cordas para amarrar seus braços e pernas ao mesmo tempo. Quando os lábios vermelhos espalhafatosos do feminino grande magus tinham sido emitidos, ela continuamente emitia sons de sua garganta, mas ninguém prestava atenção nela. O pequeno esqueleto empunhou a adaga de osso e assumiu a responsabilidade de olhar por ela. Ramshu alavancou suas observações através dos demônios originais para continuamente dar comandos aos trolls da floresta e apontar onde as pessoas estavam escapando, maximizando seus despojos de batalha no maior grau possível. Depois de meia hora, os sons espalhados de luta de todos os lados pararam, e quando Trunks se aproximou à distância na parte de trás de sua manticora, os trolls da floresta também tentaram matar, mas ficaram com as mãos sob as ordens de Ramshu. Quando Trunks empurrou a manticora para o lado de Ramshu, ele viu os trolls da floresta olharem para Ramshu com expressões respeitosas e humildes. Ele parecia entender alguma coisa naquele momento. Vou explicar em detalhes para você mais tarde. Trunks, você deve acreditar em mim. Ramshu também notou as esquisitices no olhar de Trunks e abriu a boca para expressar suas desculpas. Trunks sorriu e acenou com a cabeça, dizendo: eu tenho tempo para ouvir suas explicações. Olhando para Trunks com gratidão, Ramshu caminhou para o lado do grande mago escuro e arrancou a toalha da boca. Ele abaixou o corpo e olhou para Emily, dizendo friamente e cruelmente: me deu uma razão para não matar você. E assim termina o capítulo 118. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui.